Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo. A gente vai dando continuidade às nossas aulas e aí a gente vai falar sobre a Revolução Industrial Inglesa. A gente vai ver os precedentes dessa revolução, ou seja, o que ocorreu antes para que ela acontecesse, o que culminou nesses eventos que veio a se dar a revolução. E revolução, você sabe que o conceito de revolução, vocês sabem que revolução significa mudança. Então, se é revolução industrial, é uma mudança no modo da indústria, no modo de fabricação industrial dos produtos. E se foi inglesa, ocorreu na Inglaterra. Mas a gente vai ver que esse inglesa é só na primeira fase. A gente vai ver que ela vai ser dividida em 3 fases. E a inglesa vai ser a primeira, certo? Professor, qual é a fase mais importante? Todas. Professor, eu preciso saber detalhadamente quais são as 3 fases. Sim, professor, vai ter muito conceito sobre tal fase ocorreu isso, mas na segunda também ocorreu, que não ocorreu na terceira. Não, não é tão difícil, vocês vão assimilar logo isso facilmente, apesar do que as principais características vão ser o modo de produção e o que foi produzido, assim também como combustível para esse modo de produção. A gente vai começar antes do início, a gente vai voltar um pouco, a gente vai fazer com que a gente perceba a fala dessa economia. Tudo indicava para que isso ocorresse. Isso o que? Essa revolução, essa mudança de comércio, essa mudança de produção industrial. Professor, e por que na Inglaterra? A gente vai ver que a Inglaterra vai dar o pontapé inicial, porque a Inglaterra tem alguns fatores que vão... alguns fatores positivos que vão dar início a esse processo de mudança, certo? Primeiro, a gente sabe que se deu, tá vendo aqui no slide que se deu na Europa, basicamente, principalmente na Inglaterra e no século XVIII. Então, se você percebe, as grandes navegações começam de fato no século XVI. Então, aí se abre um leque de matérias-primas, de produtos que você vai ter para produzir material em larga escala, certo? A gente vai ver que ocorreu essa revolução na dinastia Tudor. E o que é dinastia? Dinastia seria a maneira que vamos dizer assim, que um sobrenome, que um segmento familiar, ele vai governar. Então, a dinastia Tudor, ela vai ser governada principalmente por Henrique VIII, o que vai fazer a Revolução Anglicana, o que vai fazer a mudança na religião anglicana, implantar a religião anglicana na Inglaterra, e pela sua filha Elizabeth I. Aqui não cabe a vida de Henrique VIII, porque já foi discutido isso em sala, nas unidades passadas, e não cabe também o absolutismo da Rainha Elizabeth I, que também já foi discutido em sala. A gente vai ver os precedentes dessa revolução nessa dinastia Tudor. A gente vê que Henrique, ele, quando decreta a reforma anglicana, ele tira um pouco daquela concentração econômica do monopólio entre metrópole e colônia, monopólio comercial, e ele vai abrir esse mercado. A gente vai ver que a reforma anglicana foi uma reforma burguesa, teve caráter burguês. Por quê? Porque Henrique ele vai ajudar vamos dizer assim, os empresários da época, ele vai ajudar os burgueses, a classe agora que ascendia economicamente, ele vai ajudar agora quem realmente de fato vai apoiar ele, dando dinheiro, pagando os impostos, enfim, todo esse mercado aí econômico. Então, assim, a gente está numa Europa que tá, de um lado, Portugal e Espanha estão com um sistema econômico de monopólio, com mercantilismo. Do outro lado tem a Inglaterra se abrindo economicamente para a livre concorrência de mercado. Então, assim, a gente vai ver que essa reforma implantada por Henrique VIII,
ela vai ter o confisco das terras da Igreja Católica. E o que é o confisco? Na verdade, Henrique VIII ele vai criar uma nova religião, né? Porque, a grosso modo, vamos resumir aqui o que a gente já tem contado nas outras unidades. Henrique queria casar para ter herdeiro masculino, e aí o Papa não queria descasar ele para casar ele com outra mulher que seria a ideia de Henrique seria que outra mulher daria o filho masculino a ele. Então ele resolve criar uma nova religião, expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e ele mesmo ser o mandatário dessa religião. Então aí ele fundou o anglicanismo, que é uma religião de preceitos, vamos dizer assim, burguês, né? Como a igreja ela condenava a usura, o lucro. No anglicanismo não, o anglicanismo vai ser inclusive primordial essa questão do lucro, certo? Até porque a Inglaterra estava entrando em processo de industrialização. Beleza. E qual é a principal política de Henrique? O que é que Henrique VIII faz ao confiscar essas terras da Igreja Católica, que inclusive era a maior detentora de terra, mais até do que o Estado, né? A própria Inglaterra tinha menos terras do que a Igreja. Então, Henrique vai confiscar essa terra, vai tomar essa terra, vai tomar essas riquezas da Igreja e ele vai vender essas terras aos burgueses, que era a nova classe que estava ascendendo. Eram o que hoje a gente pode chamar de empresários, né? Estava inclusive almejando a nobreza. Então, Henrique VIII estava fazendo aliança com essas classes. A política de cercamento ela veio a calhar porque a política de cercamento nada mais é do que os burgueses cercando essas terras, outrora da igreja, que era usufruto de alguns camponeses, né? Essas terras eram abertas e aí agora a burguesia, por ter comprado a terra, agora vão cercar para criar ovelhas, e essas ovelhas elas vão gerar lã, certo? E a lã vai ser a matéria-prima principal da produção têxtil, ou seja, do tecido. Porque a gente tem uma diferença aí em países tropicais como o Brasil, a maioria da gente usa roupa de algodão, certo? Algodão ou poliéster, que são tecidos que vai fazer a gente respirar, a gente transpirar, nosso corpo transpirar, né? Suar e evaporar o suor. Como na Inglaterra e Europa é muito frio, lá eles vão usar roupas de algodão, eles vão usar tecidos mais grossos. Então, assim, eles vão se utilizar desse material, dessa matéria-prima da ovelha, que é a lã, né? Tosam no verão. Claro, a ovelha não sofre nenhum tipo de, vamos dizer assim, de trauma, porque é até viável tosar a ovelha, porque toda ovelha tem que ser tosada, senão o pelo a lã, né, ele vai crescer tanto que essa lã vai sufocar a ovelha. Então, essa ovelha tem que ser tosada, certo? E o que é que se vai fazer com essa lã? Vai fiar essa lã e fazer fios de lã que vão gerar aí casacos para esquentar o frio da Inglaterra, certo? Frio europeu. Então, assim, os burgueses, eles começam a ter um poder sobre a influência do rei, certo? Tendo em vista que esse poder já começa não com a reforma anglicana, mas desde a Revolução Gloriosa. E o que foi a Revolução Gloriosa? A Revolução Gloriosa simplesmente foi quando o poder monarca absolutista ele perde um pouco do seu comando, e agora a Inglaterra vai virar uma monarquia parlamentarista, ou seja, o parlamento, o primeiro-ministro, vai mandar de fato na Inglaterra, como é assim até hoje. O primeiro-ministro, a primeira-ministra inglesa atualmente, a primeira-ministra, né, inglesa, ela vai dar o poder executivo de fato. A rainha, né, Elizabeth, que inclusive é tataraneta dessa Elizabeth I aqui da imagem, né, essa bonitona, é a tataravó da Elizabeth que está lá na Inglaterra hoje, ela que era a filha de Henrique VIII, que é o tataravô, sei lá, da rainha que está hoje. A rainha tem um mero poder, vamos dizer assim,
tem imagem só, imagem inédita, a rainha só tem um poder figurativo. Ou seja, ao contrário desses dois daqui, do seu tataravô e da sua tataravó, que mandavam de fato. Então a Revolução Gloriosa ela vem para tirar um pouco do poder monarca e colocar no primeiro-ministro, certo? Então aí é o precedente da Revolução Industrial Inglesa. Por quê? Porque o primeiro-ministro, geralmente, ele representava a burguesia e não os interesses do monarca de fato, ou da monarca de fato, do rei ou da rainha. Ele representava o interesse da burguesia. Então, aí o que acontece? Ele vai governar para a burguesia. E aí vai dar todo um aparato para os burgueses crescerem mais e mais sua influência na economia inglesa do século XVIII. Os camponeses, enquanto isso, os camponeses estavam sofrendo, porque se de um lado os burgueses estavam tendo o que queria, que era terra para plantar, e principalmente para criar ovelhas, né? Os camponeses eles estavam sofrendo com essa política de cercamento. Por quê? Porque antes as terras eram livres antes do cercamento. E agora os camponeses ficaram sem terra para cultivo. E agora para onde ia essa sobrevivência campesina? O que é que eles iam fazer? Então, eles migraram para as cidades em busca de emprego nas fábricas, certo? Eles migraram e cada vez mais essas fábricas em expansão, essas fábricas aumentando seu contingente de produção e requerendo mais mão de obra. Então, o que acontece? Há um movimento aí, né, que damos o nome de êxodo rural. O que é êxodo? Êxodo seria basicamente a partida, ao ponto em que os camponeses saem do campo, não tem mais terra para se trabalhar, até porque agora tem muita criação de ovelha, e as terras agora têm donos, estão cercadas, e eles migram para as cidades, eles vão para as cidades, certo? A gente deve observar que dentro dessa migração também há uma luta, vamos dizer assim, entre camponeses e operários, porque os operários que eram pessoas que já trabalhavam nessas fábricas, eles estariam sofrendo a concorrência, né? Já que os camponeses eles trabalhariam, até porque estavam precisando, por um pagamento menor, e eles fariam uma jornada de trabalho maior do que os operários que já estavam trabalhando nas fábricas das cidades. Essas cidades que vão absorver esses operários, esses camponeses, enfim, esses trabalhadores das indústrias, principalmente foram a tríade, né? Londres, que é a capital, Liverpool e Manchester. Essas cidades foram as cidades que começaram basicamente as fábricas e a revolução industrial, certo? Na primeira fase, beleza? Então, há uma concorrência aí que a gente percebe na vinda dos camponeses para a cidade, há a concorrência dos camponeses, certo? Os camponeses aqui, eles vão concorrer com os trabalhadores fabris, né? Com os trabalhadores já, os operários, já que estavam na fábrica disputando cargos, né? Eles iam trabalhar por qualquer tipo de salário, certo? Sem nenhuma lei trabalhista, claro, na época, até porque tudo era muito novo, né? E os burgueses queriam lucro acima de tudo. Esses trabalhadores, eles trabalhavam até 17 horas. É um trabalho basicamente sobre-humano, tendo em vista que o dia tem 24 horas, quase não teria tempo para comer. Se você fizer uma conta aí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, sobra 6 horas aí para você tentar tomar um banho, tentar dormir e tentar fazer algumas refeições por dia, sem contar o translado da fábrica, da indústria para casa, né? Esses trabalhadores, eles tinham uma vida terrível, né? No começo da Revolução, chegava a ser desumano mesmo. Mas como eram inúmeras os membros da família, as pessoas dessas famílias, então assim, via de regra, tanto as mulheres quanto os filhos, até porque era muito costumeiro crianças trabalharem, iam trabalhar nessas fábricas, claro, com salários até menores do que os homens, que produziriam mais por ser mais fortes, etc.
Aí a gente vai ver que avançou muito, né, ao longo desses 3 séculos, aí ao longo desses 300 anos, a gente avançou muito nessa questão trabalhista. Hoje em dia, o que dá respaldo a um trabalhador, a seu seguro, a seus direitos trabalhistas, seria a carteira de trabalho, certo? Essa carteira de trabalho, aqui no Brasil, ela é a famosa azulzinha, beleza? Que hoje em dia tem até em versão digital. E, na verdade, ela é a carteira de trabalho de previdência social, certo? Ela vai ter todo o histórico seu de emprego, da data que você entrou, então emprego, quanto você recebia, quanto você contribuía, para isso lhe dar respaldos jurídicos e trabalhistas diante de alguns direitos trabalhistas que hoje se tem. Claro que na Revolução Industrial, no início dela, não se tinha nada disso, beleza? Algumas leis trabalhistas atuais, né, porém renegadas no início da industrialização lá na Inglaterra. Quais seriam essas leis? Por exemplo, se a gente for ver aqui jornada de trabalho, atualmente só é permitido 44 horas por semana, salvo algumas exceções. Por exemplo, se o trabalho for de turno de 12 horas, como exige alguns empregos, né? Então, em 12 horas de trabalho seguidos, obrigatoriamente tem que ser 36 horas de folga, né? Horas extras também tem algumas leis específicas, 2 horas extras por dia, nada mais que isso. E o acerto deve constar em um acordo coletivo, ou seja, sindicato patronal e sindicato trabalhista. O pagamento do 13º salário, né? Sim, sobre as horas extras, essas devem ser pagas atualmente, né, pelo menos 50% a mais sobre o valor da hora normal, juntamente com a hora normal, ou seja, uma hora e meia você iria ganhar aí dessa hora extra. 13º salário, que é aquele salário que se recebe, o trabalhador recebe no final do ano, tendo em vista aí que o ano tem meses que tem 5 dias, se juntar isso vai dar a contribuição de outro mês, né? Agosto, setembro, tem aí 5 meses, então, ou tem aí 5 semanas de trabalho, então aí juntando aí alguns meses que tem 5 semanas, vai dar justamente um mês de contribuição a mais, né? São 4 semanas, um mês de contribuição a mais, então vai ter esse 13º salário que geralmente é pago em 2 parcelas, certo? Então, o trabalhador atualmente tem esse direito aqui no Brasil, viu? Eu estou fazendo um paralelo da comparação dos direitos aqui no Brasil, comparando aqui no Brasil como os direitos dos primórdios da Revolução Industrial, que não era nenhum na Inglaterra. A gente vê, por exemplo, que alguns direitos que vão ter no Brasil, conquistados por lutas de sindicais ou até mesmo por conversas com sindicatos patronais, não existirão em outros países. Mas isso é outro assunto, a gente não vai se adeter a isso. Férias. As férias só aqui no Brasil terá direito trabalhador depois de 12 meses, e aí ele recebe férias remuneradas, né, porque ele também contribuiu para que isso acontecesse. O patrão chega com uma parte e o FGTS, que é o fundo de garantia do empregado, também chega com outra parte, e aí dá o direito ao empregado de receber essas férias remuneradas. E também 1/3 desse salário de férias, certo? As férias mais 1/3 salarial, coisa que não existia de jeito nenhum na Inglaterra do século XVIII. Aí também tem outros direitos para a gestante, que ela tem direito a 120 dias, uma estabilidade de 5 meses após o parto, ou seja, não pode ser demitida, certo? Para as mulheres que tiverem filhos adotados, esse processo de adoção também conta como se fosse uma licença maternidade de 120 dias, enfim. Seguro-desemprego, nenhum empregado pode ser demitido sem justa causa, caso haja justa causa, o patrão não indeniza. Se não houver justa causa, aí há um auxílio, certo? Que
Agora, pela nova lei trabalhista, o trabalhador tem que ter trabalhado pelo menos um ano nesse emprego que corresponde a 12 meses. Enfim, é fundo de garantia, que é o FGTS, que o trabalhador ele pode usar esse dinheiro na compra de um imóvel, em despesas com a doença grave, né? Ele pode também sacar esse valor que é depositado mensalmente, 80% desse valor, e também ele pode abater as prestações na casa própria desse fundo de garantia, certo? O aviso prévio também é um direito conquistado aqui no Brasil. Por exemplo, se o patrão quiser demitir o empregado, esse empregado ele vai ter pelo menos 30 dias aí de aviso prévio para se organizar. Então, enquanto isso, ele continua trabalhando na empresa, certo? E recebendo o salário, ou faz um acordo para trabalhar 15 dias e recebe meio salário de aviso prévio. Enfim, cada empresa tem isso, e cada empregado tem sua necessidade, e aí eles fazem um acordo. Enfim, eu queria falar para vocês que essas leis, esse direito trabalhista, 300 anos atrás não existia de forma nenhuma. Aqui na imagem, por exemplo, vocês vão ver crianças trabalhando sem equipamento, sem os EPIs, né? Sem os equipamentos de proteção, criança descalça, criança sem nenhum uniforme, criança sem luva. Essa máquina daqui, ela é máquina para afiar, então tem agulhas, certo? Que a criança poderia se machucar trabalhando 14 horas por dia. A criança às vezes cochilava, não muito raro. A mão da criança era picotada, certo? Por essas agulhas. E aí, acidente trabalhista nessa época não recebia indenização de tipo nenhum, né? De nenhuma maneira. A mulher engravidou, ela não teria direito a nada, né? Na verdade, ela teria direito a sair do emprego, né? Ser demitida. Então, as jornadas chegavam de 14 a 17 horas diárias, certo? As fábricas geralmente eram muito quente, úmida, suja e escura, então propícia a você pegar muita doença de pele, doença respiratória, certo? Muitos trabalhadores adquiriam doença respiratória por causa do ar poluído que vinha das máquinas das chaminés, você se queimava com óleo, você se queimava, se cortava, né? Você se queimava, se cortava, você tinha membros decepados e não tinha direito nenhum em relação a isso, né? Aí ficava desempregado e mendigando. Você tinha que colocar suas crianças para trabalhar. Essa cena não é rara. As crianças trabalhavam porque eram numerosas as famílias e tinha emprego aí, como a gente vai ver nas minas, que era até primordial as crianças estarem trabalhando, porque elas, como elas eram menores, então elas entravam em orifícios que os adultos não entravam, né? Então, os movimentos repetitivos do braço também era por 14 horas, 15, 16 horas você fazia o mesmo movimento, então era uma preocupação, era algo que gerava também doença, tendinite, artrite, artrose, né? Artrite, artrose. Então, assim, muitos trabalhadores que adoeciam dessas doenças articulares, vamos dizer assim, eles não tinham direito a nenhum tipo de indenização, eles não tinham direito à aposentadoria e, consequentemente, não trabalhariam, certo? Aqui a gente vai ver algumas condições de vida não, de trabalho de algumas mulheres. Por exemplo, aqui temos um quadro que retrata as mulheres que, se eu perguntar a vocês que fase da Revolução Industrial é essa, vocês consequentemente vão dizer que é a primeira fase. Por quê? Porque aqui as mulheres estão trabalhando em fábricas têxteis, em tecido, certo? Aquela imagem lá das crianças também, primeira fase, fase de fabricação de tecido. Então, assim, a gente vai ver em relatos de pinturas da época, a gente vai ver em relatos de litografias da época também, e como era essa condição, né? Geralmente, as mais precárias possíveis do trabalhador. A gente vai ver aqui as disciplinas e os castigos físicos, aquela relação que eu falei das crianças trabalhar em trabalhos específicos, por exemplo, uma mina dessa que tem o que? Meio metro de altura, só crianças puxariam,
esse minério, né? Então os operários eram tratados com violência pelos chefes ou capatazes, sendo assim punidos com castigos físicos. A disciplina era rígida nas fábricas, era garantida pela violência de supervisores. Então os patrões também instituíam prêmios para os operários mais disciplinados e multas para os que descumprissem o horário de outras normas. Então assim eram umas, vamos dizer assim, seriam umas metas a se cumprir. E quem não cumprisse, aí teria o castigo, muitas vezes até físico, de demissão, e apanhava, né, na frente dos outros para servir de exemplo. Então assim, é quando começa o horário de entrada e de saída, o almoço, é quando começa o relógio a controlar a vida do operário, o relógio mecânico, o tempo cronológico. Antigamente, com artesão, a manufatura era o tempo biológico que controlava a vida desse artesão, por exemplo, desse produtor. Por exemplo, à noite eu vou terminar meu serviço, pela manhã, quando o galo cantar, eu começo. Agora o relógio era quem ia ditar esse tempo, né? Aí a gente tem aqui posteriormente algumas imagens, aí litografias de como acontecia o processo, de quem eram esses operários. Aqui o que nos chama a atenção são senhoras, certo? Operárias, senhoras já extremamente cansadas, que provavelmente hoje em dia já estariam aposentadas, tinham que trabalhar para sobreviver. Crianças, que tem um grupo de meninas também, que futuramente seriam essas senhoras, né? E vice-versa, essas senhoras também, no passado próximo, teriam sido essas meninas. Então, assim, era o futuro, era isso, era pegar no pesado, certo? Pegar no pesado para não ter futuro nenhum a não ser trabalhar no pesado. Aqui a gente vê crianças também, né, todas sujas. Aqui a gente vê crianças menores ainda, 6, 7 anos de idade, trabalhando sem EPI nenhum, sem equipamento de proteção, em fábricas que, vamos dizer assim, que cortam, que queimam, né? Então aí também a gente vai ver como era insalubre, vai continuar vendo como era insalubre a vida desse operário, trabalhadores em minas sem condições nenhuma de higiene, alimentação totalmente fraca, né? Totalmente sem nenhum tipo de balanceamento. Né? Comia-se geralmente um mingau de farinha, farinha de milho e um pão. Geralmente um pão e um pedaço de carne. Geralmente esse pão ele estaria 2, 3 dias aí sendo dividido essa refeição. Então o pão já não estaria tão mole, certo? Muitas vezes, como lá o clima é frio, cheio de mofo e etc. Aqui a gente pode ver bolo e etc. A gente pode ver aqui um elevador que levava esses operários para Minas. Ó, como os camaradas iam. Tem condições. Se a gente pegar aqui só nessa imagem, a gente pode contar aqui 35, certo? Então era nesse amontoado, sem condições nenhuma, que os trabalhadores eles se deslocavam para as profundezas das minas para trabalhar sem condições nenhuma. Durante 14, 15, 16, chegavam até 17 horas esse trabalho. E sem garantias de direito nenhum. Isso foi o começo da Revolução Industrial. Por quê? E por que, professor, trabalhar nas minas? Essas minas, elas forneciam carvão mineral. Esse carvão mineral ele vai ser a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial, certo? Nessa primeira fase, a gente tem aqui algumas características que você não vai notar na segunda e nem na terceira fase. Vamos lá para elas. O início, basicamente, não importa, você não vai estar decorando data, eu só coloquei aqui por uma questão de você se situar no tempo e espaço, certo? Mas isso daí não importa.
Então você vai ver o que realmente importa, que é a característica de como isso começou, o combustível que era utilizado e o produto que era feito, que era produzido. Bora lá? Característica é a passagem, é a mudança de um sistema de manufatura feito com a mão, feito artesanalmente, para um sistema fabril, ou seja, feito por fábricas, feito pela maquinaria, feito pela maquinofatura. A Inglaterra dá esse pontapé inicial, então a Revolução Inglesa ou a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra, depois ela vai espalhar pelo mundo, mas isso só na segunda fase. Primeira fase, prestar atenção na dica, é só na Inglaterra, só onde ela surge, certo? O primeiro produto fabricado em larga escala vão ser os tecidos, então é uma revolução que tem a base têxtil como na primeira fase, como produto principal. Então são tecidos, para quê? Para suprir a demanda das pessoas, das roupas das pessoas, até porque era muito difícil e demorado as costureiras e os alfaiates fazerem roupas por encomenda. Então, produtos em larga escala, você vai lá e escolhe a roupa. Por exemplo, atualmente a gente pode ir em qualquer dessas lojas de roupa de shopping e comprar, por exemplo, a camisa M. E essa camisa M, ela vai servir para você, ela não foi feita para você, ela vai servir para você. Como também pode servir para qualquer outra pessoa. E a que não servir, ele vai comprar a P, o AG, o Extra G, enfim. Antigamente se ia no alfaiate, ele tirava todas as suas medidas e daí já tinha outras encomendas e aí você demorava para ter sua roupa feita. Tal qual as costureiras, né? Hoje em dia algumas pessoas costumam fazerem pedidos de roupas exclusivas, então recorre a uma costureira. E aí essa costureira ela já tem outras encomendas e vai demorar para entregar o teu vestido, tua encomenda. Então, a Revolução Industrial, na primeira fase, ela vai gerar uma demanda de produção têxtil, ou seja, as pessoas estavam precisando de roupa, já que o mundo vivia uma época de paz, pessoas não morriam mais em guerra, então aumentou a demanda. Na segunda fase, a gente vai ver que a principal característica é a expansão dessas fábricas para outros países, principalmente juntamente a França e a Alemanha, certo? Vão dar início a essa industrialização do país, vamos dizer assim. Então, não agora a exclusividade da Inglaterra, como também da França e da Alemanha. Por que demorou? A Alemanha demorou porque não era um reino, não era um país ainda formado, não era um reino integrado, eram vários condados, vários reinos que formavam o povo germânico. A França demorou devido ao processo de Revolução Francesa, pelos interesses lá políticos, então a crise política lá da França fez com que fez com que a economia também entrasse em crise, certo? Combustível principal da segunda fase, da primeira era carvão mineral, da segunda fase vai ser o petróleo e seus derivados, gasolina, querosene, óleo diesel, certo? O produto a ser produzido não vai ser mais o tecido, e sim o ferro e o aço. Então aí a gente entra na era do aço, né? Com trens que vão escoar a produção em larga escala, com navios também que vão ter essa mesma funcionalidade dos trens, automóveis que vão transportar as pessoas e mercadorias em pequeno porte mais rapidamente e máquinas em geral. Nesse processo a Europa vai largar na frente, né, em relação aos países asiáticos. A Revolução Industrial Asiática chega já no final da segunda fase na Europa. A economia europeia aos poucos vai deixando de ser mercantilista, de ter o monopólio mercantilista, então vai deixar de ser monopolizada entre a metrópole e a colônia. A colônia sempre levando desvantagem nisso, porque a metrópole vai colocar o preço que quiser, né, na venda e na compra dessa mercadoria. Então, assim, vai deixar de ser mercantilista para se tornar
uma economia liberal. E o que é isso? A economia liberal ela tem uma característica bem peculiar e bem diferente da economia mercantilista, porque ela vai gerar em torno da lei da procura e oferta, ou seja, do livre comércio entre os países. Quem vender mais barato, vende. Vai comprar o cliente que achar que está comprando o produto mais barato. Então a concorrência é que vai comandar essa fase do comércio, certo? Observa aí que nessa fase, o aço moderno, a indústria bélica, ela, ela vai também dar um boom, porque como mexe com aço, então a indústria armamentista, certo? Ela vai se modernizar. Então, se a indústria armamentista, a indústria bélica, ela se moderniza, então vão surgir novas armas. Se surgem novas armas, o período de guerra aí vai também inflar o mercado, né? E aí a gente pode dar como exemplo aí as duas grandes guerras mundiais, que elas vão ocorrer entre 1850 e 1950. Então, a esses 100 anos da segunda fase, elas vão incorporar aí várias guerras, inclusive as duas guerras mundiais, mas também elas vão incorporar aí a guerra espanhola, né? Então, enfim, a gente vai ver aí que as armas elas vão ter importância também na segunda fase, porque elas vão se desenvolver, né, e vão destruir em massa, como a gente sabe muito bem os exemplos das duas grandes guerras, que vocês vão estudar de forma mais aprofundada ano que vem, né, em História Contemporânea. Mas assim, eu queria só ressaltar que o aço ele vai ter uma grande importância não só em benefício, né, da economia, mas também na parte da guerra, né? E aí a gente pula para a terceira fase. Essa terceira fase, ela vai, vamos dizer assim, fechar o ciclo. Professor, estamos na terceira fase, oficialmente sim. Há quem diga que a gente está na quarta, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Então, a terceira fase, ela começa em 1950 e ela vai perdurar até os dias atuais, né? Oficialmente até os dias atuais. Por quê? Eu digo oficialmente porque há quem defenda, alguns estudiosos já lançam a ideia de que estamos na quarta fase da Revolução Industrial. E o que caracteriza a nova fase seria a tecnologia high-tech, representada pela inteligência artificial das máquinas, certo? Então, assim, a inteligência artificial é o que vai fazer com que as máquinas elas pensem, né, elas façam cálculos aí, elas cheguem a conclusões por elas. Por exemplo, você pega seu smartphone e você está assistindo um vídeo de como tocar pagode. Pronto. É, sobre o ritmo pagode. Então aí você vai sair da rede social YouTube e vai entrar na internet. A primeira coisa, ou seja, Instagram, ou Facebook, ou até mesmo o Google, ele vai lhe lançar anúncios de compra de cavaquinho, de compra de tantã, instrumentos de pagode, entendeu? Então, assim, isso é inteligência artificial, é sistema binário, que ele vai ver o que você pesquisou e ele vai lançar a ideia de compra. Quer dizer, o comércio que gira em torno de inteligência artificial, por exemplo, também está muito em voga, os respiradores automáticos, né, com essa síndrome aí da Covid, essa pandemia aí mundial. Os respiradores automáticos nada mais são do que inteligência artificial, máquinas de inteligência artificial que vão lançar o oxigênio necessário para que o ser humano, baseado no cálculo da pressão e do ar que esteja contido, das partículas de ar que esteja contido dentro dos pulmões, vai dar esse ar necessário. Então, assim, vários e vários e vários exemplos de inteligência artificial a gente pode elencar aqui. Só que a questão não é essa, porque ainda não é oficial essa quarta fase. Então vamos nos deter aqui, ó, a essa terceira fase, porque essa terceira fase
é o que realmente interessa. Estamos oficialmente na terceira fase, estamos vivendo essa parte da história. E o que é que caracteriza isso? Caracteriza a globalização das indústrias, tecnologia e ciência. A gente vai ver tudo direitinho aqui mais embaixo, certo? Fonte, energia elétrica. E aí eu queria deixar uma observação. A energia elétrica iniciou, né? Energia elétrica gerada por hidrelétricas, energia solar, eólica, termoelétricas, enfim. Mas também existe uma energia chamada energia de biomassa, que é a energia renovável. Então, assim, já, vamos dizer, a energia elétrica ainda é o carro-chefe, mas já existem outras possibilidades, certo? Então, assim, é o período mais recente da industrialização mundial, é a partir de 1950, que país outrora agrário e subdesenvolvido como o nosso Brasil, certo? A industrialização do Brasil só vai ser a partir de 1950. Eles irão se industrializar, né? Mesmo de maneira tímida, mas vão ter suas indústrias, vão deixar de ser agrário e vão passar a ser industrializados, vão passar a se industrializar, certo? Essa tecnologia, ela vai desde a rapidez de produção, ou seja, produzir mais e mais, gastando o mínimo de material, poupando o máximo de tempo, porque tempo é dinheiro, e aí vai fazer essa engrenagem girar. Né? Então ela vai desde essa linha de produção eficaz até tecnologias como o desenvolvimento de vacinas, tecnologia, vamos dizer assim, da medicina que vai fazer nosso bem-estar, né? Vai fazer nossa qualidade de vida perdurar, né? Inclusive a nossa alimentação, adubos orgânicos, inorgânicos, pesticidas, larvicida, a questão da engenharia genética dos vegetais, né? A questão dos alimentos transgênicos, mas isso já é outra história, certo? Não queria adentrar muito aqui não. Então, assim, essa tecnologia, tanto no campo da produção agrícola, máquinas que já colhem basicamente automática, é só você colocar coordenadas, quase não sai, no GPS, e essa máquina vai aí colher e já vai jogar em outra máquina que também vai estar recebendo essas sementes já descascadas, esses grãos já descascados. Então, no lugar de 100 trabalhadores, por exemplo, você precisaria de 200 fazendo serviço em 2 semanas. Você, em 4 horas, usando 2 trabalhadores e 2 máquinas, você consegue fazer esse mesmo serviço. E, por fim, a rápida comunicação que é baseada na internet. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu estou lançando esse vídeo aqui, alguém lá na Austrália pode estar assistindo, certo? Não necessariamente o oitavo ano está assistindo, alguém do sexto ano, algum estudante de outra escola também pode estar assistindo. Resumindo a história, essa comunicação em tempo real da internet, ela faz com que as coisas elas cheguem muito mais rápido. Você, a gente pode comprar qualquer um produto hoje da Rússia, da China, dos Estados Unidos, esse produto chegar no conforto da nossa casa sem a gente precisar ir lá. A gente pode trocar ideia em inglês, né? Claro, se você tiver um inglês, como diria o nordestino, aprumado, como você tiver um inglês fluente, você pode conversar em inglês com uma pessoa que esteja no Canadá sem precisar ir no Canadá. Enfim, essa tecnologia ela vai fazer com que o mundo ele se torne menor em relação ao espaço-tempo. Então, você pode estar aqui, mas você pode estar em vários outros locais. Por exemplo, esse vídeo é um exemplo disso, né? Alguém no Japão que está querendo estudar sobre industrialização e as fases da industrialização, pode estar assistindo isso, né? Alguém fora de Caruaru, em outro bairro de Caruaru, pode estar assistindo isso até em outro estado, sem precisar nem me conhecer. Então, assim, seria uma, um avanço muito grande, né? Um avanço
nunca antes visto, essa comunicação via internet, essa comunicação via digital, né? E que melhora a cada dia e que cada vez mais essa linguagem ela nos proporciona, certo, novas ferramentas de conhecimento, beleza? De pensar que vai soar meio velho assim, mas na minha época a gente precisava recorrer a enciclopédias, a biblioteca. Hoje não, hoje a gente tem a biblioteca na palma da mão, no smartphone, no nosso celular. A gente tem uma biblioteca virtual aí no computador, no tablet, enfim, na própria televisão, né, que a gente acessa conteúdos de vídeo. E aí, enfim, essa nova tecnologia, ela também está atrelada à nanotecnologia, que seria a inteligência artificial, certo, de algumas máquinas, alguns equipamentos, alguns robôs, né, alguns androides, vamos dizer assim, robô com formato de humano, que eles vão fazer alguns papéis antes inimagináveis. Por exemplo, para você bombardear uma área, é, hoje, com qualquer exército, você não precisa mais de um piloto presencialmente. O piloto vai controlando o drone e o drone vai bombardear aquela área. Para você monitorar queimadas, você não precisa estar lá no local da queimada. Você basicamente vai ver de satélite onde é que está rolando a queimada. Então, são essas tecnologias até para operar hoje em dia, dependendo, tem videochamada, né, reuniões e tal. Você pode fazer isso tudo online. Então, assim, a ciência avançando juntamente com a tecnologia. Isso seria defendido por alguns estudiosos do assunto como a quarta revolução industrial, que seria essa revolução industrial da inteligência artificial, da nanotecnologia, certo? Da nanociência. Mas aí a gente não vai adentrar muito nesse grupo, porque oficialmente ainda não estamos na quarta fase, estamos na terceira fase. E aí tem alguns termos que surgem com essa revolução industrial, certo? Tanto na primeira, segunda ou na terceira fase. Mas principalmente na terceira fase esses termos vão ser usados até a década de 80 agora do século XX, onde o marxismo, que aí é uma corrente filosófica econômica, que a gente não vai estudar aqui, que não vem ao caso, se utilizavam desses termos, certo? Aí a gente já viu a maquinofatura, né? A maquinofatura já está falando, né? O próprio termo, a classificação de, da produção feita pelo maquinário, né? E não pelas mãos, não pela manufatura. Exemplo, a produção de TV, de carro, de GPS, do teu smartphone, qualquer coisa aí que são máquinas que fazem, por exemplo, a gente tem o corta a laser, a impressora a laser, que não é preciso mais nem o ser humano ir lá operar. Agora é só programa e a máquina faz tudo, certo? E aí surgem alguns termos, burguês e proletário, que até hoje ainda é usado. Pouco, corriqueiramente, mas ainda é usado. Então, burguês seria nada mais, nada menos do que os empresários, né? Seria, vamos dizer assim, o dono das indústrias, das fábricas. E o proletário seria os trabalhadores, né? Seria, vamos dizer assim, a mão de obra, seria o braço dessa indústria. O conceito de burguês e proletário ele vai surgir já no século XVIII, certo? Com os filósofos, né, alemães, Karl Marx e Friedrich Engels. Por quê? Porque para eles que elaboraram a teoria do comunismo, há uma luta de classe entre proletariado e burguesia, que essa luta de classe ela vai estar sempre ocorrendo. Um vai estar dominando o outro, né? No caso o burguês vai estar dominando a mais-valia, que é a força de trabalho e o tempo de vida do proletário. Enfim, não vem ao caso isso, mas vocês vão ver também ano que vem, no nono ano, mas é basicamente isso. O termo burguês
vem de Burgos, lá da Idade Média, que a gente estudou ano passado, né? Aquela organização social que seriam os feirantes da Idade Média que foram acumulando capital, certo? E aí tendo influência econômica na sociedade medieval até chegar na sociedade moderna. E proletários são os trabalhadores, trabalhavam nessas fábricas para os burgueses. Os sindicatos também surgem nessa época, nesse período. Os sindicatos surgem justamente para que os trabalhadores reivindicassem seus direitos trabalhistas, redução de jornada de trabalho, e aí para isso fizeram greve, apanharam, para isso morreram alguns, que a gente vai ver lá na frente, agora nessa mesma aula. Enfim, os sindicatos começaram com os sindicatos trabalhistas, né, representando a classe dos trabalhadores. Atualmente também tem sindicatos patronais que esses dois sindicatos sempre vão conversar entre si para resolverem da melhor maneira os acordos trabalhistas, né, como hora de trabalho, jornada de trabalho, enfim, essas questões, né, burocráticas. E aí outros termos que surgem com a Revolução Industrial seria o capitalismo industrial. Isso é um termo bem interessante, porque ele vai dominar todo o processo, vai denominar todo o processo de produção. E aí a gente tem 3 processos de produções bem enraizados até hoje, que são heranças do capitalismo industrial, certo? Beleza, bora lá. O Taylorismo. Veja bem, antigamente com a manufatura, o artesão fazia tudo. Por exemplo, fazer uma cadeira. Então o artesão ele vai selecionar a árvore na floresta, derrubar a árvore, transportar a árvore para a sua oficina, ele vai cortar a árvore, ele vai montar a cadeira, ele vai pregar os pregos e ele vai vender a cadeira, certo? Beleza, isso demora porque ele vai fazer todo o processo, então comprar uma cadeira, além de mais caro, seria demorado. Como a intenção das indústrias na era capitalista, né, na Revolução Industrial, seria baratear os custos, então vai se contratar vários operários, cada um vai fazer uma parte da produção. Por exemplo, vai ter o lenhador que só vai derrubar as árvores, vai ter o transportador que só vai pegar essas árvores, esses troncos de árvore e transportar para a fábrica, vai ter o marceneiro que vai cortar essa árvore, vai ter o outro que vai só pregar os pregos, vai ter outro que vai vender a cadeira, que é o vendedor. Então, enfim, há toda uma cadeia de produção e cada um só vai fazer uma coisa, cada um só vai saber de um processo de produção. Então ele não vai deter mais o conhecimento total do produto, ele vai só fazer uma etapa, um estágio. Então, no Taylorismo, essa fragmentação da produção vai fazer com que seja produzido mais, porque cada um só vai estar focado na operação que vai fazer, certo? A contraponto também não vai saber fazer nada além de só aquela coisa que foi treinado para fazer, certo? No Fordismo, Henry Ford, quem elaborou isso, o sistema do Taylorismo tem uma melhora. Cada um operário continua fazendo sua fase de estágio de produção, porém, entretanto, todavia, a própria linha de montagem é feita perto da fábrica, próximo até na fábrica, certo? O que poupa tempo de fabricação e montagem. Por exemplo, as peças do carro Ford, elas eram feitas na própria fábrica da Ford e montada ao lado da fábrica das peças. Antigamente, essas peças eram feitas em outro estado e tinha que ser transportada até a fábrica. Agora não. Agora essas peças elas vão ser criadas do lado das fábricas, certo? E ser montadas na própria fábrica. Então assim, o que gera barateamento de custo de produção e rapidez no processo de produção no Fordismo. No Toyotismo, que é uma tendência oriental, basicamente do Japão, não se produz estoque, coisa que os japoneses aprenderam com a quebra da bolsa de 29 lá nos Estados Unidos,
que se produziu muito e chegou a um ponto de não ter mais a quem vender. Mas isso é outra história que vocês vão ver também ano que vem. Então, assim, os japoneses aprenderam com isso. Então, no teotismo não se produz estoque, ou seja, o produto é quase que exclusivo seu. Por exemplo, você paga 50%. Geralmente os carros, né, da Toyota são assim. Você paga 50%, eles vão fabricar o seu carro e aí você se sente importante porque é o seu carro. E depois você paga 50%. Só que o dinheiro que você pagou não vai ser usado para fazer o seu carro, né? Vai ser usado já para financiar outros carros e por aí vai. Mas você ficar acreditando que o produto é seu, foi especificamente feito para você, certo? E aí é o toyotismo. Então são essas três maneiras de capitalismo industrial. Taylorismo, que é quando cada funcionário agora vai ter apenas uma função, vai se deter só aquilo na linha de produção. O Fordismo, que na linha de montagem, a linha de produção, as peças vão ser feitas ao lado da fábrica, então economiza tempo, economiza transporte, certo? E tempo é dinheiro. E Toyotismo, que não vai colocar o produto em estoque, caso o produto fique obsoleto e você vai ter um prejuízo. Então, no toyotismo, esse estoque ele é reduzido ao máximo, certo? Ao ponto de praticamente seu produto ser um produto exclusivo. O produto que você vai comprar ainda nem terá sido feito, ainda vão fabricar, só que você tem que pagar antes, certo? Então é basicamente isso, as três linhas de produção do capitalismo industrial. E aí, dentro desse contexto, principalmente entre a primeira e segunda fase do capitalismo, da Revolução Industrial, certo? Existe aí um questionamento do capitalismo e principalmente da força motriz dessas indústrias, que seriam as máquinas. Então aí existe um movimento chamado ludismo. E o que foi o ludismo? Foi um movimento que ele vai ser contra as máquinas, certo? Ned Ludd, que era um operário francês, ele vai basicamente incitar alguns outros companheiros de empresa, de trabalho, de fábrica, e dizer que as máquinas estão tomando, defender a ideia de que as máquinas estão tomando o emprego, a vida nas fábricas dos operários. Então o que é que Ned Ludd vai sugerir? Vai sugerir que quebre essas máquinas, que diga não às máquinas, né? Vai sugerir que toque fogo nessas máquinas, vai sugerir que essas máquinas não tomem o trabalho do homem, que o homem tem família, o homem precisa se alimentar e prover os seus membros familiares. Então, assim, o desfecho disso basicamente são muitos operários presos, certo? E executados, inclusive Ned Ludd, né? E aí o ludismo nada mais foi do que um movimento que se usou com base no que as máquinas estariam tomando o emprego dos homens para quebrar as máquinas das indústrias inglesas, certo? Movimento surgido da Inglaterra. E aí, por último, a gente vai ver aqui duas indicações de filme que, na minha opinião, são dois filmes essenciais para a gente entender esse período. Um é do grande Chaplin, né? O grande Carlitos. Charles Chaplin estreia aí nesse longa. É preto e branco, é quase sem diálogo, mas é um dos filmes mais engraçados que eu assisti. Ele vai estrear aí Tempos Modernos. E esse tempo moderno de Chaplin, ele vai abordar de forma engraçada, de forma lúdica, justamente a relação do homem com a máquina, certo? Desse processo industrial, desse processo Taylorismo de fazer apenas uma função, certo? Do tempo ser controlado pelo relógio, do homem agora não ter mais vida, vamos dizer assim, obsoleta, e agora trabalhar para descansar, para trabalhar de novo, porque a fábrica não pode parar. A gente também tem um segundo filme aqui, Germinal. Esse é um filme francês,
Ele infelizmente não tem dublado, certo? Só tem legendado, mas esse filme ele é muito bom, é da década de 80, mas é muito bom. Também ele fala desse processo do levante operário nas minas de carvão, certo? Da França. E aí o que é que acontece? São retratados basicamente o início dos sindicatos e da força que os sindicatos vão ter na luta por direitos empregatícios, certo? Então é isso, a Revolução Industrial, que é baseada nisso daí. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, aí deixe nos comentários que o próximo vídeo eu esclareço. Abraço, até mais.